Olá, amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu escolhi para vocês um modelo bem diferente utilizando a técnica Vagonite. O nosso modelo de hoje tem 59 quadradinhos de altura, então é um modelo para você bordar de seus barrados de toalha. Eu vou utilizar a linha Camila 1000, que é aquela linha de crochê mais fina, mas você pode utilizar a linha que você mais gostar de bordar. Vou fazer aqui uma amostra em um pedaço de tamine comum, que é aquele tamine maior, mas você pode bordar direto no barrado da toalha se você preferir. Todas as medidas de linha vão ficar marcadas aqui embaixo. E você inicia encontrando o centro do seu barrado. Então, você vai dobrar tanto na altura quanto na largura e vai encontrar a trama do centro. Só que dessa vez você vai marcar a trama da horizontal. Então, vou aproximar bem. Assim que você marcar a trama da horizontal, antes da gente começar a fazer o bordado, nós precisamos fazer uma contagem para o nosso desenho ficar bem centralizado. Então, você tem essa trama da horizontal. Primeiro, você vai marcar uma trama à direita dela e uma trama à esquerda. Então, você tem aquela trama da horizontal, você marca uma trama antes e uma depois. O vagonite a gente só borda nessas tramas verticais. E agora você vai fazer essa contagem. Essas duas tramas você conta como um. Nós vamos contar 6 tramas para cima, mas sempre pegando duas tramas. Então, você tem aqui a primeira, a segunda, ó, sempre duas. A segunda, terceira, quarta, quinta e a sexta vez. O nosso desenho começa nessa sexta trama, naquelas duas tramas que a gente marcou lá no início, e você começa a primeira carreira dividindo a sua linha. Vamos bordar um lado, depois o outro. E agora você vai fazer essa contagem, agora contando somente as tramas verticais. Nessa mesma reta da trama da esquerda, você pula uma trama, na próxima, você vai bordar 3. Agora, de novo, nessa mesma reta, você vai pular uma, pular 2 e vai bordar na terceira trama. Nessa primeira carreira, agora você pode escolher. Você pode fazer aqui uma linha reta com 7 tramas, ou você pode contar 7 tramas primeiro, contando essa que você está, você conta uma, contando somente as tramas verticais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai bordar na 7ª trama. E deixar essa linha solta. Essa linha solta, ela vai deixar o seu trabalho com um efeito visual diferente. Mas quem não gosta de deixar essa linha solta, pode fazer aqui uma linha reta com 7 tramas. E agora nós vamos repetir esse desenho. Então, mais uma vez, nessa mesma reta, você pula uma trama, 2, na terceira você borda 3. Mais uma vez, nessa mesma reta, dessa vez você só pula uma trama, na próxima borda 2. Mais uma vez, nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. E agora, é esse fio maior, onde você pula uma, 2, e na terceira você borda uma trama. E vai repetir o mesmo desenho que você fez aqui. Ou faz a linha de 7 tramas, ou conta primeiro as 7, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e borda na 7ª trama. Então, vai depender do resultado visual que você quer ter no seu trabalho. E vai fazer isso até o final do seu barrado, repetindo sempre esse desenho. Vai ser um desenho grande, com essa linha de 7, até o final do seu barrado. Quando você bordar o seu último desenho próximo aqui ao final do seu barrado, você termina em linha reta. Então, vai terminar em linha reta até o final aqui do seu barrado e vai esconder a sua linha dentro da bainha. Então, o arremate ele é feito somente dentro da bainha. Você coloca a sua agulha, ó, na mesma reta dessa carreira que você acabou de bordar, você vai entrar com a sua agulha dentro da bainha, vai virar a agulha, vai passar a sua linha por dentro da bainha e depois você corta a próxima.
Você vai fazer isso em todas as carreiras. Assim que você terminar todo um lado, você volta para o centro e vamos fazer esse mesmo passo a passo para o outro lado. Então, a gente já tem metade do desenho bordado, então é só seguir o mesmo passo a passo. Nessa mesma reta, você pula uma tama, borda 3. Agora, nessa mesma reta, você pula uma, duas, borda na terceira tama. Se você escolheu bordar aqui as 7 tamas, é só você também bordar 7 tamas em linha reta. Senão, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 e borda na 7ª tama. E vai fazer o mesmo passo a passo. Pula 1, 2, na terceira tama, borda 3. Agora, você pula uma tama, borda 2. De novo, na mesma reta, pula uma tama, borda 3. E mais uma vez, você vai pular 2 tamas, 1, 2, borda 1. E vai fazer aqui as 7 tamas, igual você já fez aqui em todo o comprimento. Também vai completar essa carreira, seguindo esse mesmo passo a passo em todo o comprimento. Assim que você terminar toda a carreira, você tem esse resultado. Agora, nós vamos repetir essa mesma carreira para o outro lado. Então, você pega a mesma quantidade de linha, inicia passando pelas mesmas tamas da primeira carreira. Pode começar do centro, pode começar da lateral. Se você bordou as 7 tamas, você passa pelas 7 tamas aqui no centro. Se você bordou como eu deixando essa linha reta, você passa somente nessa primeira tama. Você escolhe a maneira que você acha mais fácil. E você vai repetir o mesmo passo a passo para o outro lado. Então, nessa mesma reta, pula 1, 2, na terceira tama, borda 3. Na mesma reta, pula uma tama, borda 2. Agora, muda de direção, pula uma tama, borda 3. Agora, você volta aqui no centro. Se você bordou 7 tamas, você passa a 7. Senão, você borda essa primeira tama. E depois borda a 7ª tama. E vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Agora, vamos começar a segunda carreira. A partir de agora, você pode bordar todas as carreiras de um lado e depois espelhar para o outro. Ou você borda comigo a segunda carreira, pausa o vídeo e faz a segunda carreira para o outro lado. Você vai seguir a maneira que você acha mais fácil. Você inicia escolhendo uma dessas pontas, pode ser do centro, pode ser da lateral. Você escolhe a maneira que você acha mais fácil. Você tem essas 2 tamas. Na carreira de baixo, você tem uma tama que fica entre elas. Você começa bordando uma tama antes dela, essa que fica no centro, e uma depois. Você vai bordar aqui 3 tamas. A partir de agora, o nosso desenho ele fica mais fácil. Tem uma contagem agora mais fácil. A contagem mais complicada é essa da primeira carreira. Nessa mesma reta, você pula uma tama e borda 3. Se você fez essa carreira bordando as 7 tamas, você vai bordar agora a 4ª tama. Se você deixou essa linha solta, você vai dividir essa linha, vai abrir essa linha e vai contar 4 tamas. Contando essa que está com a linha como 1, você conta 1, somente as tamas verticais. 2, 3 e vai bordar a tama 4. Então, é só você abrir a linha e contar aqui 4 tamas. Agora, você vem aqui para o outro lado, no outro desenho. Você tem essas tamas aqui da ponta, na carreira de baixo, você começa bordando uma tama antes delas, e mais 2, vai fazer 3 tamas. Então, você vai ter essa ponta. Então, quando você deixa a linha solta, você vai ter esse efeito aqui no centro do seu desenho. Mas, se você preferir, você borda aqui a carreira com 7 tamas, e depois é só você bordar na 4ª tama. E agora, vamos repetir o mesmo passo a passo. Você pula uma tama, borda 3, de novo, pula uma tama,
borda 3. Agora, volta naquela contagem, vou dividir aqui a linha, vou contar 1, 2, 3, vou bordar a quarta trama. Agora, venho para o próximo desenho, você tem essa ponta, na carreira de baixo, começa uma trama antes e borda 3. E vai fazer isso em todo o comprimento. Depois, você volta para o outro lado e vai completar esse desenho também para o outro lado. Então, na mesma reta, você pula uma trama, borda 3. Agora, você vem para o desenho aqui do centro, divide a linha e vai contar 1, 2, 3 e vai bordar a quarta trama. Vem para o desenho aqui da ponta, você tem as 3 tramas, na carreira de baixo começa uma trama antes e borda 3. Agora, vai fazer essa ponta, na mesma reta, pula uma trama, borda 3. Na mesma reta, pula uma trama, borda 3. E aqui na lateral, onde você terminou em linha reta, vai fazer a mesma coisa. Você vai contar 1, 2, 3, vai bordar na quarta trama. Se você ainda tiver desenho, continua a mesma contagem. Se você terminou em linha reta, você também termina essa carreira em linha reta. Então, esse final vai depender do desenho que você bordou. É só você seguindo a mesma contagem, o mesmo passo a passo, quantas vezes couberem no seu barrado. Então, está pronta aqui a segunda carreira, vamos agora começar a terceira carreira. Você vai iniciar escolhendo uma dessas pontas que você bordou aqui a quarta trama. Nessa mesma reta, dessa trama que você bordou, na carreira de baixo, você vai bordar na próxima trama vertical. E vai ser uma carreira bem fácil. Você bordou essa trama, ó, que fica na mesma reta. Agora, você vem aqui para o primeiro desenho e você vai fazer esse passo a passo em cada um dos desenhos. Você tem aqui as 3 tramas. Na carreira de baixo, começa uma trama antes. Vai bordar aqui 3 tramas também. Na mesma reta, você pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, você pula uma trama, borda 2. Agora, muda de direção. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. E agora, você chega naquele desenho do centro, onde na mesma reta daquela quarta trama, você borda uma trama abaixo, na mesma reta. E vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento. Agora, você volta para o outro lado e vamos encerrar também esse desenho para o outro lado. Então, você já bordou aqui a trama do centro, você volta aqui nessas 3 tramas, na carreira de baixo começa uma antes, borda 3. Na mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 3. Agora, você chega naquele desenho principal. Você tem aqui a quarta trama, na mesma reta, você borda uma trama abaixo. E depois termina em linha reta. Também vai fazer isso em todo o comprimento. A quarta, você começa ainda do mesmo jeito. Você escolhe esse desenho aqui do centro, você tem essa ponta, na mesma reta, você borda uma trama abaixo. E essa vai ser apenas uma carreira de contorno. Então, você começa aqui nessas 3 tramas aqui daquela ponta maior, na carreira de baixo, uma trama antes, borda 3. Você só vai contornar o desenho que você já fez. Nessa mesma reta, pula uma trama, borda 2.
Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 3. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 3. E depois volta para o centro e na mesma reta dessa última tama, você borda uma tama abaixo. E também vai fazer esse passo a passo em todo o comprimento, só contornando as pontas que você já bordou. Agora vamos começar a quinta carreira. A quinta carreira também é uma carreira de contorno. Você inicia do mesmo jeito, a partir dessa ponta, na mesma carreira você borda uma tama abaixo. E de novo vamos apenas contornar o desenho. Então, você vem nessas 3 tamas, na carreira de baixo começa uma tama antes, também borda 3. Na mesma reta, pula uma tama, borda 2. Na mesma reta, pula uma tama, borda 4. Na mesma reta, pula uma tama, borda 2. Na mesma reta, pula uma tama, borda 3. E depois volta naquele desenho do centro, na mesma reta, você borda 1. E também vai seguir esse passo a passo, contornando todas as pontas. Agora, vamos começar a sexta carreira, também é uma carreira bem parecida. Inicia ainda no centro, seguindo a mesma reta, bordando uma tama abaixo. E agora volta aquela mesma contagem. Você tem as 3 tamas, na carreira de baixo começa bordando uma antes, bordando 3. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 3. A única diferença é que você vai ter essa ponta a mais. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 2. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 3. E depois volta aqui no centro, onde na mesma reta você borda uma tama abaixo. E vai fazer esse passo a passo também em todo o comprimento, formando essa ponta maior aqui em cada uma das pontas que você bordou. Agora, vamos bordar a 7ª e última carreira. Essa última carreira, você inicia também nessa ponta, só que você vai escolher essas 3 tamas do seu lado direito. Você tem aqui as 2 primeiras tamas, na carreira de baixo, entre elas, você começa, ó, bordando aqui uma linha com 3 tamas. Agora, nessa reta, ó, na mesma reta aqui das pontas, nós vamos fazer aqui um ponto oitinho, só que ele vai ser um pouco maior do que o oitinho que a gente está acostumado a fazer. Nessa mesma reta, você pula uma tama, borda na próxima. O oitinho, normalmente, a gente não pula uma tama, a gente já borda na próxima tama. Então, essa aqui, você pula uma tama, borda na próxima. Agora, você volta aqui no mesmo lugar e borda mais 2 tamas à frente. Então, você vai ter, ó, esse resultado. Agora, nós vamos fazer a ponta. Em cada uma das pontas, você vai fazer esse passo a passo. Pula uma tama, borda 2. Pula uma tama, borda 2. Pula uma tama, borda 2. E agora, aqui vai mudar a nossa contagem. Entre essas 2 tamas, você tem uma tama na carreira de baixo que fica entre elas. Você tem essa tama, na mesma reta, você vai bordar uma tama. Agora, você vai contar, a partir dessa tama aqui do centro, para ficar mais fácil, você vai contar 1,
2, 3 e vai bordar na quarta tama. Você pode fazer essa contagem, ou você conta uma tama na diagonal, ou você pula uma tama na diagonal. Você está nessa tama, você pula uma na diagonal, borda na próxima. Qual você achar mais fácil? Ou você borda na diagonal, ou você conta a partir dessa tama aqui do centro, você conta 1, 2, 3, 4. Agora, na reta dessa tama que você bordou, você vai na mesma reta pular uma tama e bordar na próxima. Então, aqui vai formar um desenho diferente aqui na nossa pompa. Então, na mesma reta, pula uma tama, borda na próxima. Agora, você vem na mesma reta onde você bordou essas duas tamas. Na mesma reta, você vai bordar mais duas tamas. Então, você vai formar esse balãozinho. Então, essa é a parte mais complicada aqui da nossa carreira. Mas é só ir fazendo com calma que todo mundo consegue fazer. E agora, volta aquela mesma contagem. Dessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda 3. E agora, vai fazer o ponto oitinho. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda uma. Volta para o mesmo lugar. E depois borda mais duas tamas à frente. E a partir de agora, você segue esse passo a passo. Em cada uma das pontas, você segue esse passo a passo que eu mostrei. Pode copiar do que você já bordou, ou volta o vídeo e segue o passo a passo comigo de novo. Em cada uma dessas pontas, você vai ter aqui um ponto oitinho. Eu vou mostrar para vocês como fazer esse mesmo desenho agora para o outro lado. Então, vou pegar aqui a outra ponta que eu deixei para bordar o outro lado. E o passo a passo vai ser o mesmo. Nessa mesma reta, você pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Mais uma vez, nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Quando você chegou aqui na ponta, você vai fazer aquela mesma contagem. Você tem as duas tamas, entre elas, na carreira de baixo, você tem uma tama. Nessa mesma reta, você vai bordar a próxima. Agora, a partir do centro da ponta, você vai contar 1, 2, 3 e vai bordar a quarta tama. Pode bordar aqui a quarta tama, ou se você prefere contar na diagonal, você pula uma tama na diagonal e borda na próxima. Agora, na mesma reta dessa tama que você bordou, você pula uma tama, borda na próxima. Agora, volta na mesma reta daquelas duas tamas que você bordou aqui no início. Na mesma reta, borda mais duas. Está pronto aqui mais um balãozinho. Então, já mostrei como fazer esse balãozinho para o lado esquerdo, agora para o lado direito. E agora é só seguir o mesmo passo a passo. Na mesma reta, pula uma tama, borda duas. Nessa mesma reta, pula uma tama, borda duas. Chegou naquela ponta, você pula uma tama, borda 3. Agora, vai fazer do ponto oitinho, na mesma reta, pula uma tama, borda só uma. Volta para o mesmo lugar, borda a mesma tama, mais duas tamas à frente. Vai fazer isso até o final. Se for o final do seu barrado, é só terminar aqui em linha reta. E vai fazer esse passo a passo, ó, em todo o comprimento. Então, agora eu vou espelhar esse mesmo desenho para o outro lado e já volto para mostrar para vocês o resultado final do nosso modelo. Assim que você terminar de bordar todas as carreiras, você tem esse resultado. Então, olha o efeito visual que você consegue ter quando você deixa aquela linha solta. Você consegue ter um efeito visual bem diferente, mas você vai bordar conforme o seu gosto. Então, olha que bonito que fica esse modelo. Então, essa foi nossa aula de hoje, o modelo Vagonite para barrados de toalha. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Não esquece de compartilhar o vídeo com as amigas. E também convide elas a virem participar do grupo aqui com a gente para que o nosso grupo de bordados continue crescendo cada vez mais.
Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para continuar acompanhando as aulas. Toda quarta, às 6 horas da tarde, tem uma amostra Vagonite e todo sábado, 1 hora da tarde, tem uma amostra de técnicas variadas. Então, estou sempre pesquisando modelos novos para trazer aqui para vocês. Então, tenham todas uma ótima semana, bons bordados e espero vocês nas próximas aulas.